Do outro lado, o Fluminense está na briga pela Libertadores, né? Tem outra frente também, a Copa do Brasil, mas no Brasileiro está na briga pela Libertadores. E, claro, tem um grande objetivo, que é prejudicar o rival. E ontem, John Kennedy deu uma entrevista para a TNT Sports e falou sobre isso. Ele disse o seguinte: se não vamos ser campeões do Brasileiro, não podemos deixar eles serem também. Deu uma risadinha, tem que ganhar. Tem que ganhar e tentar atrapalhar ao máximo. PVC, esse é o espírito do Flusão, chega com essa rivalidade toda em campo mesmo para prejudicar o adversário. Lembrando que depois o Fluminense enfrenta o Palmeiras, né? Então, é aí que está o ponto, porque eu tenho um trauma dessa história de você chegar nas últimas rodadas e ter clássico, ter jogo interestadual, que um vai querer entregar o jogo para prejudicar o rival, como foi o Grêmio contra o Internacional em 2009, como foi o Palmeiras contra o Fluminense em 2010. Eu não acho que nenhum deles prejudicou. Eu não acho que o Grêmio entrou para perder para o Flamengo, nem o Palmeiras entrou para perder para o Fluminense, mas foi o caso da briga. A briga Filipão e Tite durou anos porque o Tite achava que o Palmeiras tinha entregado o jogo para o Fluminense. Um jogo que começou com o Deola fazendo 3 defesas extraordinárias. Então, não acredito nisso, mas ficou aquele fantasma. O Fluminense tem que ganhar do Flamengo e tem que ganhar do Palmeiras. E eu acho que hoje, com o futebol cada vez mais profissional, esse debate, assim, nos últimos anos foi reduzindo bastante, né? Ou não? Mais ou menos. Eu acho que não, Luísa. Eu acho que se tiver uma situação, como foi ano passado, que o São Paulo ia jogar contra o Botafogo, e se o São Paulo ganhasse do Botafogo e o Palmeiras ganhasse do Fluminense, o Palmeiras seria campeão brasileiro, e tinha um monte de São Paulinos dizendo que não era para não ganhar do Botafogo, porque o Palmeiras não ser campeão. Do torcedor, sim, mas assim, entre os jogadores, acho que nunca teve. Mas o que eu penso sempre é que, por exemplo, em 2002, ok, que faz 23 anos, quando a Inter podia ser campeã em 2002, ganhando da Lazio, e se a Lazio ganhasse da Inter, a Roma podia ser campeã, não teve nenhum torcedor da Lazio dizendo que tinha que entregar o jogo para a Roma não ser campeã. Ninguém disse isso. Então, é uma coisa muito do Brasil, não é só do Brasil, não é exclusiva, mas é muito nossa. Como o Remo e Paysandu semana passada. Né? A torcida do Paysandu querendo entregar para o Coritiba como se tivesse alguma relação com o Remo subir. O Coritiba vai subir como campeão, se o Remo subir, vai subir em 4º ou 3º lugar. Então, não faz sentido isso do ponto de vista ético. É um pouco... Não tem nada a ver, mas tem. Essa ética que eu falei ontem, que a gente passou 50 anos reclamando do deputado e quem está dando golpe na gente pelo celular é o cara que está do outro lado da rua. A ética precisa estar na sociedade. A ética precisa estar no nosso dia a dia. Por exemplo, tocar o telefone, eu falo, não vou atender porque é golpe. Você acha que essa discussão está em jogo, Mussete? Não para esse jogo, porque o Fluminense tem todos os interesses do mundo de ganhar do Flamengo, ainda mais que é um grande rival. Mas depois isso vai entrar em pauta no Fluminense e Palmeiras? Do John Kennedy faz parte. O Fluminense já tem motivações suficientes. Se não tiver motivado para jogar um Fla-Flu, pelo amor de Deus, né? E tem ambições do Campeonato Brasileiro. A gente está falando do esporte, que é ali fiel da balança, cumprindo tabela. Está falando do Fluminense, que precisa pontuar. Então, essa entrevista do John Kennedy acho que faz parte do jogo, está dentro de uma rivalidade natural. E eu acho que o Fluminense vai jogar com a mesma vontade, com a mesma dedicação contra o Flamengo que vai ter contra o Palmeiras. Eu não acho que isso vai entrar em campo, não. O Fluminense tem que ganhar do Flamengo e tem que ganhar do Palmeiras. O Fluminense tem que ganhar os 2 jogos. É isso. E é o que vai tentar fazer, né? Só que o Flamengo tem levado a melhor nos clássicos, né? Só perdeu uma vez nos últimos 13 jogos contra o Fluminense. Vamos ver aí na tela, ó. No Brasileiro de 2024, no primeiro turno do Brasileiro de 2024, hein? Olha quantas partidas, 13 partidas, só uma vitória do Fluminense. Então, esse retrospecto recente não é nada favorável, pegando aí desde a Copa do Brasil de 2023 até o primeiro turno do Brasileiro de 2025. Por outro lado, o Fluminense com o Zubeldia está 100% jogando em casa. Fluminense como mandante com o Zubeldia. Venceu o Botafogo por 2-0, Galo por 3-0, Juventude por 1-0. Aí tem um monte de 1-0. Ó. Juventude, Internacional, Ceará, Mirassol. Então é um time que vem muito bem jogando em seus domínios. Chama atenção também, não toma gols, né? Nenhum gol sofrido nessa sequência como mandante. Isso é uma preocupação grande por parte do Flamengo, Brás?
Com certeza, com certeza. O Flamengo está levando esse clássico como uma decisão, né? Tanto o Flamengo quanto seus torcedores, inclusive já adiantando que Maracanã terá casa cheia, já mais de 60 mil ingressos vendidos, né? Vale lembrar que aqui no Rio os clássicos são divididos meio a meio, né? Geralmente meio a meio, né? No caso do Fla-Flu é 50% mesmo. Às vezes, jogo do Clássico em São Januário, o Vasco bota 90-10, ou Newton Santos também, mas em média sempre tem uma torcida do outro lado. Às vezes 50-50, às vezes 90-10. Mas mais de 60 mil ingressos vendidos. Em relação ao Flamengo, o Flamengo está levando muito a sério esse Fla-Flu. O Flamengo quer muito chegar na final da Libertadores como líder do Campeonato Brasileiro. E lembrando, né, o PVC até falou ontem no programa, dá até para chegar já campeão, né, a depender dos resultados, né? Então o Flamengo não quer dar mole, não quer perder ponto, até para chegar lá com moral elevado lá em Lima, né? Partindo já no dia 26. Vai tentar abrir essa vantagem, né? Aumentar essa vantagem, ou pelo menos manter a vantagem que tem para chegar mais confortável na Libertadores e até poder pensar um pouco o que vai fazer na última partida antes de ir para a Libertadores jogar contra o Palmeiras lá. Meu switcher, me avise aqui, vamos pro break agora? Vamos pro break agora. Bruno Brás, amanhã estamos juntos, hein? Amanhã tem jogo, amanhã o dia vai ser cheio. E segunda-feira eu tô aí na redação de São Paulo, hein? Opa! Antes de Lima, vou cair na segunda. Aí sim. Prepara o pão de queijo. Ótimo, estará aqui no estúdio, hein? A gente vai preparar o pão de queijo pro Brás, o pão de queijo, o cafezinho, vai ser especial. Muito bom, beijo pra vocês. Gostei da notícia, hein? Beijo, Brás. Até amanhã. Vou levar o Brás lá no Brás. Você vai levar o Brás no Brás pra comprar umas coisas, comprar umas roupinhas? Vai. Beijo, Brás, beijo pra você.